Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Mais de 50 pessoas morreram na passagem do furacão Irma pelo Caribe e pelos Estados Unidos. No estado americano da Flórida, 5 milhões de imóveis continuam sem energia. Olhando do alto, fica tudo pequeno. Imagine então aos olhos de um gigante. O furacão Irma não tomou conhecimento do que estava no caminho. No arquipélago de Florida Keys, 90% das construções foram danificadas, 25% destruídas. Alguns moradores puderam retornar hoje. Em outras partes da Flórida, muita gente pegou a estrada de volta para casa. Mas nem todo mundo pode voltar. Em muitas cidades, a inundação continua, árvores caídas bloqueiam as ruas e 3 em cada 4 moradores ficaram sem energia elétrica. Por isso, supermercados não abrem e as pessoas continuam contando com as reservas de água e comida. Também falta gasolina na Flórida. Os aeroportos, como os de Miami e Orlando, estão voltando a funcionar. O Irma foi rebaixado hoje para ciclone pós-tropical. Ainda assim, derrubou árvores e alagou partes da Geórgia e da Carolina do Sul, ao norte da Flórida. O Irma continua perdendo força, deve se dissipar hoje à noite e, ao mesmo tempo, permanecer bem vivo nas áreas atingidas. Para tudo voltar ao normal, deve demorar semanas, meses, principalmente no Caribe. Hoje, sob pressão, o presidente da França, Emmanuel Macron, visitou os territórios franceses devastados pelo furacão. Moradores de São Martinho e São Bartolomeu criticaram a demora do governo francês em ajudar. Macron declarou que a reconstrução vai ser rápida. São Martinho está inabitável, mas só existem 2 pequenos aviões para retirar os moradores. Por isso, eles estão saindo devagar. O governo do Reino Unido também vem sendo alvo de críticas pela resposta lenta nas Ilhas Virgens Britânicas. O rei da Holanda, Willem Alexander, esteve hoje na parte holandesa de São Martinho, onde 1/3 das construções foram destruídas. Em Cuba, também falta luz e água potável. 8 brasileiros que estavam na ilha de São Martinho, no Caribe, foram resgatados hoje à noite. O avião da FAB transportou também turistas de outras nacionalidades e deve pousar logo mais por volta de 1h30 da manhã de quarta-feira, em Brasília. A última semana do inverno no Brasil está com cara de verão em várias regiões do país. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Olá, Maju, boa noite. Eu estou lendo aqui que você tem alertas para fazer. Muitos alertas, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha só, na região norte estão rolando as pancadas como as de verão. Veja só aqui, tem uma linha de instabilidade aqui que passou perto de Rondônia, provocou uma chuva rápida, mas brava por lá. Uma nuvem funil se formou nos céus de Porto Velho. Essa imagem aí é do Emerson Nogueira. Também teve núcleo de tempestade lá no Amazonas, viu? Em Manaus, uma criança de 3 anos que dormia numa rede ficou ferida depois de ser levada pela ventania. O vento também arrancou o telhado da casa da criança. Rede e telhado ficaram presos aí nos fios de alta tensão. Amanhã deve ser mais um dia de pancadas em grande parte da região norte. Manaus, Porto Velho e Boa Vista podem ser atingidas por essa chuva que é fruto aí da combinação do calor com a umidade. No leste aqui do Nordeste e também no sul do país, eles recebem influência desses 2 sistemas de alta pressão que dão gás aí para a chuva se formar. As terras gaúchas, principalmente no sul do estado, recebem reforço do vento quente que vem lá da Amazônia, por isso que tem muita chuva com raios, ventania, volume. Neste momento tem chuva forte na fronteira do Rio Grande do Sul. Mais um dia carrancudo amanhã em Porto Alegre, com 26 de máxima. Vitória e Salvador, Renata, também podem ter chuva amanhã. E onde o tempo fica firme? Olha aqui, o mapa da cor da sua camisa, amarelo aqui em todo o território, em grande parte do território, né? Sol, tempo firme, só na faixa litorânea entre Santa Catarina e São Paulo, que pode ter um pouco mais de nebulosidade. Mas no centrão é a secura que continua predominando e o risco de queimada permanece alto. Veja só esses números. Se a gente comparar os 11 primeiros dias deste mês com o mesmo período do ano passado, a quantidade de focos de queimada aumentou em mais de 300%. Lá no Pará e aqui no estado de São Paulo em mais de 1000%. A queimada, né, que entre outras coisas, reduz aí a visibilidade, assim como a névoa, que amanhã pode atingir aeroportos do sul
e aqui do Sudeste. E olha quem está de volta às quarentonas, às trintonas, 40 graus de máxima em Cuiabá, em Palmas, 38 em Campo Grande. São Paulo está no time das trintonas, podendo atingir a temperatura mais alta do ano no inverno, na sexta-feira, 34 graus. No Rio deve fazer 33 amanhã, 35 na quinta e 37, Renata, na sexta-feira, sol bombando. Tá vendo, Maju? Amarela pelo inverno, já com cara de verão. Até amanhã. Pois é, beijo, até amanhã, tchau, tchau. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um novo inquérito contra o presidente Michel Temer. Desta vez, para investigar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que os elementos de prova já produzidos são suficientes para autorizar o aprofundamento das investigações em busca da verdade dos fatos e da adequada realização da justiça. A suspeita é de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Na conversa com Temer, o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures perguntou ao presidente sobre o decreto. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington, que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Mais à frente na conversa, Temer e Rocha Loures falam do artigo que poderia beneficiar a Rodrimar. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo, não, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. O Decreto 9.048 de 2017 veio a ser efetivamente editado pelo presidente e, segundo a Procuradoria-Geral da República, tendo sido contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor da referida empresa. O ministro Barroso destaca que a PGR afirma que, nos diálogos, Loures teria apontado os nomes de Ricardo Conrado Mesquita e Antônio Celso Greco, ambos vinculados à empresa Rodrimar, como intermediários de propinas que seriam pagas ao próprio Loures e ao presidente da República, Michel Temer. De acordo com as investigações feitas a partir da delação da JF, uma das preocupações de Rocha Loures era como receber os repasses de R$500 mil que a JF prometia entregar toda semana. Nas conversas com o executivo da JF, Ricardo Saldi, Loures apresentou duas opções de pessoas para receber o dinheiro. Elas foram identificadas como Edgar Rafael Safidi e Ricardo Conrado Mesquita, conhecido como Xará. Então vamos fazer o seguinte, eu vou verificar com o Edgar se o Edgar tem duas opções, ou o Edgar ou o Xará. No mesmo contexto, afirma a Procuradoria-Geral da República, a suspeita de que João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, proprietário da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia, teria sido intermediário de propinas pagas ao presidente da República. Ricardo Saldi afirma que deu R$1 milhão ao Coronel Lima na campanha de 2014. Esse pagamento seria parte de um suposto acordo feito entre Temer e o empresário Joesley Batista. O executivo da JF, Ricardo Saldi, contou ao Ministério Público como foi esse pagamento. O Temer me deu um papelzinho e falou, ó Ricardo, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu o endereço. Temer falou isso? Temer falou isso. Tá. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana. Eu peguei e mandei o Floresvaldo lá. Falei, Floresvaldo, vai lá saber o que é isso. E lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de Argeplan. Barroso afirma que os elementos colhidos revelam que Rocha Loures, homem sabidamente de confiança do presidente Temer, menciona pessoas que poderiam ser intermediárias de repasses ilícitos para o próprio presidente, em troca da edição de ato normativo de específico interesse da Rodrimar, e autorizou abrir inquérito contra Temer, Loures e os executivos da Rodrimar, Ricardo Mesquita e Antônio Greco.
Barroso reconheceu que há ônus pessoal e político para Temer ser investigado, mas frisou que este é o preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos da Constituição, ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes públicos. Com a abertura da investigação, será iniciada a coleta de provas e depoimentos. Depois, a Procuradoria-Geral da República decide se denuncia o presidente pelos crimes ou se arquiva o caso. Se denunciar, o processo só prossegue com a autorização da Câmara. Serão necessários os votos de 2/3 dos deputados. Com o novo inquérito, Temer passa a ser alvo de 2 investigações. A outra é sob obstrução de justiça e organização criminosa com base na delação dos executivos da JF. Um terceiro caso, no qual Temer foi denunciado, está suspenso porque a Câmara rejeitou o prosseguimento do processo. A Rodrimar declarou que nunca recebeu privilégio do poder público em 74 anos de história e que o decreto dos portos atendeu a uma reivindicação de todo o setor. As defesas de Rodrigo Rocha Loures e de Ricardo Conrado Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Edgar Rafael Safdie e com a Argeplan. A defesa do presidente Michel Temer encaminhou um documento agora à noite ao Supremo Tribunal Federal em que afirma que a assinatura do decreto dos portos foi precedida de amplo debate com o setor, que as informações sempre foram públicas e que a Rodrimar não foi beneficiada. A defesa de Temer declarou que o nome do presidente foi mais uma vez envolvido em alegações, aspas, falaciosas e descabidas, fecha aspas, e que as informações do inquérito estão contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade. Palavras da nota oficial. Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto acrescentou ainda que, ao fim do inquérito, vai ficar provado que não houve nenhuma irregularidade em relação ao decreto dos portos. E da adequada realização da justiça. A suspeita é de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Na conversa com Temer, o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures perguntou ao presidente sobre o decreto. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Mais à frente na conversa, Temer e Rocha Loures falam do artigo que poderia beneficiar a Rodrimar. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo, parece que está Não, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. O Decreto 9.048 de 2017 veio a ser efetivamente editado pelo presidente e, segundo a Procuradoria-Geral da República, tendo sido contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor da referida empresa. O ministro Barroso destaca que a PGR afirma que, nos diálogos, Loures teria apontado os nomes de Ricardo Conrado Mesquita e Antônio Celso Greco, ambos vinculados à empresa Rodrimar, como intermediários de propinas que seriam pagas ao próprio Loures e ao presidente da República, Michel Temer. De acordo com as investigações feitas a partir da delação da JF, uma das preocupações de Rocha Loures era como receber os repasses de R$500 mil que a JF prometia entregar toda semana. Nas conversas com o executivo da JF, Ricardo Saldi, Loures apresentou 2 opções de pessoas para receber o dinheiro. Elas foram identificadas como Edgar Rafael Safdie e Ricardo Conrado Mesquita, conhecido como Xará. Então vamos fazer o seguinte, eu vou verificar com o Edgar se o Edgar tem 2 opções, ou o Edgar ou o Xará. No mesmo contexto, afirma a Procuradoria-Geral da República, a suspeita de que João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, proprietário da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia, teria sido intermediário de propinas pagas ao presidente da República. Ricardo Saldi afirma que deu R$1 milhão ao Coronel Lima na campanha de 2014. Esse pagamento seria parte de um suposto acordo feito entre Temer e o empresário Joesley Batista. O executivo da JF, Ricardo Saldi, contou ao Ministério Público como foi esse pagamento. Temer me deu um papelzinho
e falou: ó, Ricardo, tem 1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu amarelo aqui em todo o território, em grande parte do território, né? Sol, tempo firme. Só na faixa litorânea, entre Santa Catarina e São Paulo, que pode ter um pouco mais de nebulosidade. Mas no centrão é a secura que continua predominando e o risco de queimada permanece alto. Veja só esses números. Se a gente comparar os 11 primeiros dias deste mês com o mesmo período do ano passado, a quantidade de focos de queimada aumentou em mais de 300%. Lá no Pará e aqui no estado de São Paulo em mais de 1000%. A queimada, né, que entre outras coisas, reduz aí a visibilidade, assim como a névoa, que amanhã pode atingir aeroportos do sul e aqui do sudeste. E olha quem está de volta às quarentonas, às trintonas, 40 graus de máxima em Cuiabá, em Palmas, 38 em Campo Grande. São Paulo está no time das trintonas, podendo atingir a temperatura mais alta do ano, no inverno, na sexta-feira, 34 graus. No Rio deve fazer 33 amanhã, 35 na quinta e 37, Renata, na sexta-feira, sol bombando. Tá vendo, Maju? Amarela pelo inverno, já com cara de verão. Até amanhã. Pois é, beijo, até amanhã, tchau, tchau. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um novo inquérito contra o presidente Michel Temer. Desta vez, para investigar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que os elementos de prova já produzidos são suficientes para autorizar o aprofundamento das investigações em busca da verdade dos fatos e da adequada realização da justiça. A suspeita é de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Na conversa com Temer, o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures perguntou ao presidente sobre o decreto. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington, que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Mais à frente na conversa, Temer e Rocha Loures falam do artigo que poderia beneficiar a Rodrimar. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo, parece que está sendo... Não, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. O decreto 9.048 de 2017 veio a ser efetivamente editado pelo presidente e, segundo a Procuradoria-Geral da República, tendo sido contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor... Rio deve fazer 33 amanhã, 35 na quinta e 37, Renata, na sexta-feira, sol bombando. Tá vendo, Maju? Amarela pelo inverno, já com cara de verão. Até amanhã. Pois é, beijo, até amanhã, tchau, tchau. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um novo inquérito contra o presidente Michel Temer. Desta vez, para investigar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que os elementos de prova já produzidos são suficientes para autorizar o aprofundamento das investigações em busca da verdade dos fatos e da adequada realização da justiça. A suspeita é de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Na conversa com Temer, o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures perguntou ao presidente sobre o decreto. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington, que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Mais à frente na conversa, Temer e Rocha Loures falam do artigo que poderia beneficiar a Rodrimar. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo, parece que está sendo... Não, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá.
O Decreto 9.048 de 2017 veio a ser efetivamente editado pelo presidente e, segundo a Procuradoria-Geral da República, tendo sido contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor da referida empresa. O ministro Barroso destaca que a PGR afirma que, nos diálogos, Loures teria apontado os nomes de Ricardo Conrado Mesquita e Antônio Celso Greco, ambos vinculados à empresa Rodrimar, como intermediários de propinas que seriam pagas ao próprio Loures e ao presidente da República, Michel Temer. De acordo com as investigações feitas a partir da delação da JF, uma das preocupações de Rocha Loures era como receber os repasses de R$500 mil que a JF prometia entregar toda semana. Nas conversas com o executivo da JF, Ricardo Saldi, Loures apresentou duas opções de pessoas para receber o dinheiro. Elas foram identificadas como Edgar Rafael Safidi e Ricardo Conrado Mesquita, conhecido como Xará. Então vamos fazer o seguinte, eu vou verificar com o Edgar se o Edgar tem duas opções, ou o Edgar ou o